Oi, gente! Tô de férias, então tô aqui de novo pra falar pra vocês como foi o meu quarto semestre. O temido quarto semestre. Por que temido? Porque o quarto semestre de psicologia na UNB costuma ser o semestre mais pesado se você seguir o fluxo, ficar fazendo as matérias obrigatórias, aquelas que são recomendadas que se façam naquele semestre pro curso. Mas se você assistiu o meu vídeo sobre o terceiro semestre, você sabe que eu não fiz isso. Eu adiantei a disciplina de psicologia organizacional. Eu fiz ela no terceiro semestre, enquanto ela era do quarto. Então, no quarto semestre, eu decidi ficar só com as outras 4 disciplinas obrigatórias, que são disciplinas de 90 horas, são disciplinas pesadas, que exigem bastante. Então, já foi o suficiente para mim nesse semestre, além de ter continuado na disciplina de pesquisa e nos projetos de extensão que eu estava semestre passado. Então vou começar falando pra vocês sobre os projetos de extensão e sobre a pesquisa, porque não mudou muita coisa. Eu continuo na mesma pesquisa sobre psicologia social, que é voltada para a elaboração do pensamento científico. Tô gostando, muito legal, e pretendo continuar até o final desse ano. E continuo também, tanto na empresa júnior quanto na atlética. Também não vou falar muito porque eu falei em vídeos anteriores. Inclusive sobre a empresa júnior, tem um vídeo só sobre ela, que você pode assistir aqui no meu canal. O que mudou nesses projetos de extensão, que é o que eu tenho de novidade para contar para vocês, é que na empresa júnior eu fui eleita diretora de projetos. Então eu já estava fazendo parte da diretoria de projetos e agora eu sou a diretora de projetos, a liderança ali naquela equipe, até o final do ano. Fiquei muito feliz com isso, mas vão ser assim mais responsabilidades, mais demandas, mas eu acho que vai ser legal, acho que vai ser uma boa experiência. Fiquei feliz e animada com isso. Isso tudo foi em julho, tá? Tanto a eleição da diretoria de projetos, quanto na atlética, que eu fui eleita diretora do financeiro. Então também mudaram ali as minhas responsabilidades. Antes eu era parte do marketing e agora eu sou da diretoria financeira. Mas também aumentaram as responsabilidades e também acho que vai ser uma experiência legal. Que vai ser uma nova responsabilidade, diferente, mas que sempre faz a gente aprender, né? Quando você se desafia uma coisa diferente. É isso básico sobre as extensões e a pesquisa, porque continua como estava nos semestres anteriores. Se você quer mais detalhes, pode assistir os meus vídeos sobre o terceiro, segundo semestre. Sobre o primeiro eu dou uma introduzida sobre a empresa júnior e atlética, porque foi quando eu entrei, mas se eu não me engano, no segundo e no terceiro eu falo um pouco melhor, porque eu tinha mais experiência já nesses projetos de extensão. E eu fiz também outras 4 disciplinas. Estágio básico, psicopatologia, percepção e psicologia da saúde. Estágio básico, vou começar por ela porque ela é menos área da psicologia, assim. Na verdade, estágio básico é uma matéria que serve para você entender melhor o funcionamento do curso, especialmente dos estágios em cada área, das áreas de atuação, as possibilidades de estágio, de pesquisa, nas diferentes áreas da psicologia. Então, essa disciplina serve para isso, assim, são 4 módulos, cada um correspondente a um departamento do Instituto de Psicologia, que são o PED, o Departamento de Psicologia Educacional e do Desenvolvimento, tem o PCL, Departamento de Psicologia Clínica, tem o PSTO, que é o Departamento de Psicologia Social, do Trabalho e Organizacional, e tem o PPB, que é o Departamento de Processos Psicológicos Básicos. São esses os 4 departamentos. E aí essa disciplina é dividida em 4 módulos. Em cada módulo você conhece um pouco melhor sobre aquele departamento, sobre como funciona as áreas de pesquisa, de estágio, de atuação naquela área. Então, foi essa a matéria, assim. Não é uma matéria, assim, aquela matéria muito interessante, porque é basicamente informação sobre a psicologia. Você conhece coisas que você ainda não sabia sobre a psicologia, mas é aquela matéria, assim, mais pra você entender sobre o seu próprio curso, sabe? E ter uma ideia melhor do que você pode fazer nos próximos semestres. Essa matéria ajuda nisso, mas ela não é uma matéria muito legal assim, não. E todos os módulos têm atividade, tem trabalho, então é uma matéria pesada. E no final do semestre tem um trabalho final que ele é sobre algum tema relacionado à psicologia, é em grupo, e o seu grupo pode escolher o tema livremente, assim, e aí ele é orientado ao longo de todo o semestre pelas professoras, e no final a gente faz uma apresentação oral mesmo, falando sobre aquele tema, relacionando ele com os 4 departamentos, aquelas possibilidades de formação que você tem nos 4 departamentos para se tornar um profissional voltado para aquela área.
Por terem muitas atividades em estágio básico, se torna cansativo, maçante, pesado, sabe? Foi a disciplina que eu menos gostei esse semestre. Eu acabei de lembrar que eu esqueci de me decidir antes de começar a gravar o vídeo qual foi a minha preferida. Então, não sei se eu tenho como elencar. Pensando aqui, já consegui elencar. Tudo bem, tudo certo. Então eu vou falar da pior até a melhor. Psicopatologia, a gente estuda sobre as doenças, os transtornos psicológicos. A gente estuda bastante a parte crítica também, tipo, o que é considerado doença, o que é considerado patologia, o que é normal, patológico. A gente estuda bastante sobre isso durante todo o semestre. Estuda também sobre os transtornos mentais, assim, mais especificamente. Eu não achei tão aprofundada como poderia ser em cada transtorno, pra gente saber diagnosticar, por exemplo, porque a disciplina era bastante voltada pra crítica ao diagnóstico mesmo. Porque o diagnóstico, assim, é claro, né, ele não deve rotular aquela pessoa que está sendo diagnosticada, tem que ser feito com muita responsabilidade pra não ter um diagnóstico errado, não se deve considerar talvez um comportamento da pessoa que é normal, que é um mecanismo de defesa dela, assim, que não prejudica ela, e considerar isso como uma patologia. E nessa disciplina também, a gente fez visitas aos CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial. São ambientes de atendimento público para pessoas acometidas por transtornos mentais. E são ambientes principalmente de acolhimento, de convivência, tem atendimento multiprofissional também. E eles vieram para substituir os manicômios, assim. Então, e se você é da área da psicologia, provavelmente você já ouviu falar sobre isso, mas os manicômios, eles muitas vezes têm uma abordagem muito violenta com as pessoas e eles têm sido fechados. E em vez deles, para substituir, assim, o cuidado com a saúde mental que eles faziam, a parte boa que eles faziam, tem o Centro de Atendimento Psicossocial. E a gente visitou um CAPS nessa disciplina, em psicopatologia, que foi uma experiência legal, assim, foi muito legal. A gente visitou o CAPS que fica no Paranoá, no Distrito Federal. E a gente conheceu lá, participou de uma oficina de percussão e uma oficina de pintura de cordas de capoeira, porque lá eles têm um grupo de capoeira que faz parte das atividades deles. Então foi uma experiência legal, assim, consegui conhecer melhor sobre o funcionamento do CAPS e deu pra entrar em contato, assim, com as pessoas, pra conversar, pra ver como funciona as oficinas lá. Então foi bem legal essa parte da disciplina. É uma disciplina que tem prova, tem seminário, tem atividade, então é pesada por essa quantidade de atividades, mas não é tanto quanto o estágio básico, por exemplo. Psicologia da saúde. Psicologia da saúde é uma área que eu acho muito interessante. Não sei se eu atuaria nela, assim, depois de me formar, mas eu tenho bastante vontade de fazer algum estágio nessa área pra conhecer melhor a prática, assim, no estágio mesmo. É uma disciplina que eu gostei bastante de fazer. Ela não é tão pesada assim quanto as outras, as provas dela foram tranquilas e teve um trabalho final, que esse trabalho exigiu mais, assim, foi sobre um filme. A gente tinha que fazer uma resenha, assim, de um filme relacionando aos temas que a gente estudou na disciplina, qualquer filme que falasse sobre psicologia da saúde. E foi uma disciplina que eu gostei bastante de fazer, porque esclareceu melhor pra mim como funciona a psicologia da saúde, diferença entre psicologia da saúde e psicologia hospitalar, como que funciona melhor a prática mesmo. A professora conseguia mostrar bem pra gente como que funcionava na prática o trabalho do psicólogo no hospital. Então foi bem legal, assim. E não que psicologia da saúde seja só no hospital, tá? Já esclarecendo aqui. Foi uma disciplina que eu gostei bastante, acho que acrescentou muito pra minha formação, assim, não só querendo atuar na psicologia da saúde, mas qualquer área da psicologia, essa matéria é bastante importante. E a outra disciplina que eu fiz foi percepção. Percepção e psicologia da saúde estão, assim, entre as minhas disciplinas preferidas, mas percepção eu acredito que esteja em primeiro lugar, assim, porque eu gostei bastante. Eu já devo ter comentado em algum vídeo, comentei no vídeo que eu falo sobre por que eu escolhi psicologia. Eu gostava bastante de exatas no ensino médio. Penso ainda em fazer faculdade de física um dia, talvez, quem sabe. E aí, essa matéria de percepção, ela fala sobre os 5 sentidos, assim, basicamente. E aí fala principalmente sobre a visão, porque é aquele que tem mais detalhes, assim, pra gente discorrer. Mas fala sobre todos os 5 sentidos e sobre as nossas percepções, o funcionamento dos órgãos dos sentidos. Então tem uma parte de biologia, uma parte de física,
bem pouquinho de química, mais biologia e física mesmo, que falam sobre essa parte do funcionamento dos órgãos dos sentidos e sobre a percepção. Eu comecei o semestre pensando que essa disciplina, assim, por mais que seja uma área que eu goste de estudar, então eu tava amando, assim, eu gostei bastante, gostei muito de estudar, de aprender as coisas, acho muito interessante essa área. É uma área que é mais para pesquisa na psicologia, então se você for pensar especificamente na percepção, ela é mais para pesquisa ou então para atuação de neuropsicólogos. E aí eu tava pensando assim, por que isso é uma disciplina obrigatória, sendo que é uma área muito específica, assim, acho que não tinha necessidade de ser uma disciplina obrigatória, é uma disciplina pesada, tem muita gente que foge dela, assim, porque o conteúdo é difícil. Ela não é pesada em questão de atividades, em questão de quantidade de coisa, ela é tranquila, assim, média, né, não tem nada, tem prova e tal, tem trabalho final. Mas não se torna muito pesado pela quantidade. Mas os conteúdos são densos e geralmente as pessoas da psicologia não têm tanta afinidade com essa parte de física, por exemplo. Que exige que você entenda um pouco disso para entender melhor a disciplina. Então, o professor não costuma cobrar especificamente muitos detalhes ali da física, porque não é o que mais interessa a gente, mas você precisa entender para entender as partes da psicologia. Então, assim, é difícil por causa disso, mas eu gostei muito, porque eu gosto muito dessa área, eu não tenho dificuldade, então exigia que estudasse, mas eu gostei, assim, não achei muito pesada, por gostar mesmo da área. E comecei pensando que eu sabia que eu gostava muito, mas que por que tem que ser uma disciplina obrigatória de psicologia, se essa parte é muito específica, assim. Mas hoje, no final do semestre, eu vejo que eu consegui levar os conhecimentos que eu tive nessa disciplina para todas as áreas da psicologia, assim, principalmente em relação à percepção. Tem a parte que é mais específica, a parte da neuropsicologia, a parte prática mesmo, que geralmente esses psicólogos que são mais especializados nessa área atuam nessa parte de, por exemplo, perda dos sentidos ou da percepção, das agnosias, que é quando você perde a percepção de algum dos sentidos. E aí eu não entendia muito por que precisava ser obrigatória, mas hoje eu vejo que, além das curiosidades, dessas coisas que é bom entender, porque pode surgir um paciente que tem alguma demanda dessa no seu consultório, e assim, não é tão provável, porque provavelmente uma pessoa que tem uma demanda assim não vai procurar um psicólogo clínico. Tô falando aqui do exemplo de psicólogo clínico. Mas pode ser que surja, e essa parte da percepção me ajudou muito a abrir a cabeça para a psicologia em relação ao que é a percepção. Não só a percepção dos sentidos físicos, mas a percepção no geral. Que o mundo que você conhece depende da percepção que você tem. A realidade para você é aquela que você recebe pelos sentidos, é aquela que você percebe. Então, isso não só para os sentidos físicos, mas também perceber os comportamentos das pessoas, quais emoções isso causa em você. Então, me ajudou a ter essa visão mais geral, sabe? Eu acho que é bastante esforço para ter essa visão, considerando a densidade dos conteúdos da matéria, mas foi a minha disciplina preferida, assim, do semestre, assim. Eu gostei muito, acho muito interessante, e é uma área que eu gosto, então dava um conforto, assim, no coração, sabe? Foram essas minhas 4 disciplinas desse semestre. Não foi tão pesado quanto o terceiro semestre, mas foi bem pesado, assim, foi cansativo. Esse semestre exigiu bastante, porque além das 4 matérias serem matérias que exigiam bastante, exigiam estudo, tinham muitas avaliações, muitas atividades no geral, eu ainda continuei fazendo parte das extensões da pesquisa, como eu falei no início pra vocês. Então foi um semestre pesado por causa disso, mas foi um semestre que eu gostei bastante, assim, que eu sinto que eu consegui aprofundar mais na psicologia, sabe? Em áreas de atuação da psicologia, consegui entender melhor. Então, foi um semestre bom por isso, assim, gostei bastante. E animada para o próximo semestre. A partir do 5º semestre, não tem mais muitas disciplinas obrigatórias. Então, é quando eu começo a escolher mais as disciplinas optativas que eu quero fazer. E aí, no semestre que vem, eu já vou fazer menos disciplinas, porque eu tenho outras pretensões, mas não vou contar muito aqui pra vocês, porque ainda são coisas muito incertas. Mas no vídeo das próximas férias, sobre o 5º semestre, vocês vão saber melhor. E se você quer acompanhar ao longo do tempo esse meu semestre, aquilo que eu estiver fazendo, eu vou sempre contando pra vocês lá no Instagram. Então me segue lá no Instagram,
pra você acompanhar minha rotina, meu dia a dia. Eu não sei se eu prometi no vídeo do semestre passado que eu ia gravar mais no Instagram durante o semestre. Eu acho que eu não prometi porque eu não sabia se eu ia cumprir. Não cumpri mesmo, não gravei muito. Mas, assim, eu quero voltar a gravar mais, mas como com a rotina corrida eu não tenho conseguido fazer tanto. Então, estou dando o meu melhor por lá. Às vezes posto umas fotinhas com uns textinhos também lá, que vocês podem gostar. E se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo se você gostou e comenta aqui o que você achou do vídeo. E se você tem sugestões também, pedidos, perguntas pra mim, pode mandar aqui que eu respondo todo mundo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo!